estamos gravando aqui a nossa atividade, porque aí fica mais fácil depois eu até postar essa gravação para vocês, tá bom? Ok. Bom, pessoal, então, como eu estava falando para vocês, eu sugiro que vocês abram o PowerPoint de vocês ou o PDF, que aí vocês podem me acompanhar, tá? Tudo bem? Vai ficar bem mais simplesinho, tá? Então, acho que vocês podem acompanhar e eu vou vendo pelo meu PowerPoint aqui, tá? Qualquer momento também vocês podem me perguntar, interromper, não há problema nenhum, tá bom? São 11h16, nós temos aula até às 12h30, tá? 12h15. Nós temos 1 hora aí para a gente trabalhar esse PowerPoint, tá? E tirar as dúvidas, né, sobre esse conteúdo, tudo bem? Então, eu vou abrir aqui o PowerPoint para mim, tá? Qualquer problema que vocês tiverem, pois não? Na página inicial do AVA, tá falando que na aula presencial a gente vai ter atividade de uma apostila. Que apostila é essa? Tá lá, tá bom? Essa apostila é, na realidade, uma parte do livro de vocês, tá? Que seria o que atualmente está no 6º ano, tá bom? É porque o nosso programa começa com conteúdo que o autor do livro, o Weinfels, ele trocou na última edição. Tá? Era assunto do 7º ano, ele jogou para o 6º. Tá bom? Aí o que eu fiz? Eu fiz um corte nesse material e disponibilizei para vocês. Tá? Ela está lá, a apostila, ela tem, vamos dizer assim, assuntos referentes ao reino bárbaros, à formação do feudalismo, com relação aos árabes, a civilização muçulmana, tá? Então, são 3 capítulos iniciais que o nosso livro do 7º ano, que vocês possuem ele, tá? Vocês adquiriram, não tem, tá bom? Então, sem ser a próxima semana, talvez na outra, eu já vou pedir para vocês já estudarem pelo livro. Tá? Eu vou já indicar os capítulos do livro para vocês estudarem. Por enquanto, eu não pedi ainda, porque o livro de vocês não contém esse material sobre feudalismo. Tudo bem? Mas, professor, a gente ainda vai usar esse livro que a gente teve que comprar esse ano, né? Pois não, pode falar de novo? A gente ainda vai usar esse livro que a gente comprou esse ano, né? Esse livro de capa, vamos chamar assim, rosa, tá? Esse livro nós vamos usar daqui 2 semanas, tá bom? Quando começar o assunto, a transformação da Idade Média, tá? Quando começar o assunto das cruzadas, da formação das cidades, da formação do comércio medieval, aí a gente vai começar a usar o livro. Então, não precisa levar o livro essa semana? Essa semana não. Essa semana eu disponibilizei já o material para vocês. Ele está na forma de apostila, tá? Eu até vou abrir aqui só para eu visualizar como é que ele está. Ele está na forma de apostila. Só um pouquinho aqui, tá bem? Porque eu não queria sair dessa página por uma questão de... Mas vou sair, vamos lá. Tá bom? Só um pouquinho. Sair... Tá, eu não estou mais agora, tá, gente? Eu não estou mais lá na página do AVA, aonde nós estávamos falando. Não foi uma boa ideia para eu ter saído de lá, não. Tá. Pessoal, fiquem lá, tá? Ainda quem ainda está na página do Jitsi, como é que chama? Do AVA, porque lá está o endereço dessa como é que chama, dessa conferência que nós estamos fazendo, tá? Porque pode ser que algum aluno entre depois e aí não encontre o endereço. Ok, então vamos lá. Então eu estou vendo aqui, ó, que a aluna perguntou. Está lá, aqui, ó, apostila sobre o feudalismo europeu, tá? Ela está lá. Então, vocês clicando nela, tem essa matéria que nós estamos vendo hoje também. Tá? Só que agora, nesse momento, eu estou visualizando com vocês o PowerPoint, chamado A Consolidação do Mundo Feudal. Ou então o PDF, que é o mesmo material. Tá bem? Tá? Ok. Vamos lá, então. Mas tem que imprimir? Não há necessidade. Lê no próprio computador. Não sei o que vocês querem imprimir. Tá?
Sei que vocês querem imprimir. Na sala de aula não vai ser muito importante esse material, tá certo? Tá? Nós vamos estar lá dando aula no quadro, fazendo explicações, ok? Então não há uma necessidade de imprimir. Se achar que é interessante imprimir para levar para a aula, pode, tá? Correto? Né? Pode fazer isso, né? Vai gastar algumas folhinhas de impressão, né? Mas pode fazer, não vai ficar ruim não, tá? Pelo contrário, vai ficar até bom, ok? Bom, pessoal, então vamos lá, vamos dar continuidade, tá? Então, aqui o primeiro slide, onde tem a apresentação, tá? No segundo slide, eu estou falando, então, a respeito do feudalismo, né? Quer dizer, eu estou basicamente fazendo, assim, né, os objetivos, propriamente, da aula, tá? Que é, então, explicar o que é o feudalismo, né? Caracterizar o feudalismo, tá certo? As obrigações dos servos no feudalismo, as características de relação entre o rei e seus nobres, que a gente chama de relações suzerano-vassálicas, tá? Então, esse é propriamente o assunto, tá bem? Ok. Muito importante, tá? Que é uma das coisas mais importantes da nossa aula, é saber o que é a Idade Média. Então, a Idade Média é um período da história compreendido entre o século V ao século XV, tá? Oficialmente, a gente inicia a Idade Média no ano de 476, que é o ano da queda do Império Romano do Ocidente, foi tomado por aquele chefe bárbaro chamado Odoacro, tá? Que conquistou, então, a cidade de Roma, tá bom? E termina no ano de 1453, quando Constantinopla, então, ela é dominada pelos turcos, tá? Pelos turcos muçulmanos. Assunto que a gente vai comentar na nossa próxima aula, semana que vem. Tá? A gente vai falar também sobre os turcos da semana que vem. Bom, são 1400, são 1000 anos praticamente que dura a Idade Média, tá? Um pouquinho menos que 1000 anos, né? Lembrando que a Idade Média é uma caracterização histórica para o Ocidente, mais precisamente para a Europa, tá? Porque aqui a América, as civilizações americanas aqui, os incas, maias e astecas, assunto nosso esse ano que a gente vai estudar, as civilizações africanas, tá? Correto? Que também existiram durante esse período, que a gente também vai estudar, tá bom? Essas civilizações, elas não obedecem a esse cronograma europeu da Idade Média. Tá? Esse cronograma da Idade Média pouco interessa para as civilizações, tá? Porque ele é baseado somente em fatos europeus. Então é importante saber que a Idade Média é uma caracterização de um espaço de tempo, tá certo? Para a Europa, tá? Para o Brasil, consequentemente, teve também alguma influência nesse sentido, porque quando os portugueses começam a colonizar o Brasil depois da Idade Média, eles vão trazer muitas dessas características, né, que em Portugal se desenvolveu durante a Idade Média para nós aqui. Tá? É o caso dos dias da semana, né? Já repararam, nós somos o único país, né, do mundo praticamente que tem uma divisão da semana bem curiosa, né? Segunda-feira, terça-feira, quarta-feira. Todos os outros países, basicamente, têm uma divisão, né, que são de colonização europeia, tem uma divisão baseada em astros. Tá? Então, segunda-feira corresponde à Lua, terça-feira corresponde a Marte, a Marte, quarta-feira a Mercúrio, quinta-feira a Júpiter, e assim por diante. Tá? Então, os dias da semana correspondem a planetas, nas outras línguas. Tá? Mas no português de Portugal, não, né? Então é uma coisa curiosa, né? Porque é uma característica medieval, né? Existiam as feiras da Idade Média que aconteciam em cada lugar no dia da semana, e aí em Portugal ficou essa história de segunda-feira, terça-feira, quarta-feira, que é diferente, né? Tá? Pega o inglês, por exemplo, estão estudando, os dias da semana tem outros nomes bem distintos, tá bom? Ok. A Idade Média a gente divide em dois períodos, a Alta Idade Média e a Baixa Idade Média, tá? Aí lembrar o macete, tá? Eu botei um videozinho lá de uma revisão que eu fiz no ano passado, que é bem interessante nisso, que eu lembro. A Alta Idade Média vem primeiro, tá? Do século V ao X. Por que chama-se Alta Idade Média que vem primeiro? Isso aí é uma nomenclatura, né, francesa. Tá? Os franceses bolaram esse negócio e acabou ficando a Alta Idade Média que vem primeiro, tá? Né? Dentro de uma certa lógica de pensamento, a gente poderia dizer, se vem primeiro, vem aqui embaixo, né? Tá certo? Ninguém constrói uma casa começando pelo telhado, né? Normalmente ninguém, tá? Todo mundo constrói as paredes, o chão, as paredes, depois põe o telhado. Mas
a turma lá pensou diferente e colocou, então, como Alta Idade Média, o período, então, inicial, que é o século V ao século X, tá? Vai ser uma questão nossa de prova, tá bom? Tá? Então, já aviso vocês que isso vai ser pedido. E abaixo da Idade Média é a última fase da Idade Média, que a gente não vai ver na aula de hoje, tá? A gente vai ver isso mais adiante, tudo bem? Continuo seguindo aqui o esquema. Bom, durante a Idade Média, veio, então, se desenvolveu o feudalismo, tá? O que é o tal do feudalismo? Esse nome é de origem germânica, tá, gente? Tá? Feld, ok? Que em alemão, originalmente, no alemão antigo, significava terra, significava gado, tá? Tinha essa designação. E então, dessa palavra feudalismo vem feudo, que é a terra, né, do senhor feudal, e vem propriamente, né, o termo, né, de feudalismo, né? Então, o feudo, a terra, e o feudalismo, o sistema. Então, a gente pode dizer que o feudalismo é um sistema, tá certo, de vida econômico, social, tá? Vamos ver que é político também, que existiu durante a Idade Média. Tudo bem? Alguma dúvida com relação... Alguma dúvida até agora sobre o assunto? Não? Tá? Eu estou tentando deixar bem simplesinho para vocês, né? Vamos dizer assim, facilmente entenderem, tá? Tá bom? Tá. A qualquer momento, vocês, né, quiserem, é só perguntar para a aula, tá certo? E explico novamente. Recomendo que vocês peguem lá o PDF, tá? Ou Professor, qual página do PDF? Oi? Qual página que eu estou? Eu acho que agora estou na quarta página do PDF, tá? Conceito de feudalismo, tá bom? Tá bom, Quarta obrigada. página. Tá? Agora vou para a quinta. O surgimento do feudalismo nós já vimos, tá? Nós falamos na semana passada, falamos ainda também lá no como é que chama? Slide 3, que ele dá. Durante o nivelamento, né? Então, o feudalismo ele surgiu com o desaparecimento, a destruição do Império Romano pelos bárbaros, tá? Porque o feudalismo ele era um sistema, né? É um sistema de origem bárbara, basicamente, né? Porque os romanos tinham já um grande comércio desenvolvido, tinham cidades construídas, né? Então, os romanos já estavam muito mais avançados. Quando os bárbaros destruíram o Império Romano, eles vão colocar aquelas regiões do Império Romano mais ou menos na situação social, econômica, tecnológica que eles possuíam. Então, o feudalismo, nesse sentido, ele é, de certa forma, um retrocesso. Tá? Ele é um retrocesso. Então, quais são as características propriamente do feudalismo? É uma sociedade basicamente rural, né? Tá? Ou seja, uma sociedade que vive no campo. Esse campo pertence a um proprietário, que é um senhor de terra, um senhor feudal, tá bom? Correto? Ele que domina, então, o restante da população, que geralmente vão ser servos. Tá? Nós vamos ter uma categoria entre os servos ali que tem uma situação um pouco diferenciada. Mas, né, basicamente, são duas classes que mandam o feudalismo. É a classe dos nobres e a classe dos servos. Tá? Duas classes que existem no feudalismo. A classe dos nobres que mandam e a classe dos servos. A classe dos nobres ela é dividida em duas partes. Né? Tem um grupo que é o grupo justamente da igreja, porque a igreja, a partir de Clovis, tá? Que nós já vimos, tá? Que foi um rei franco, a igreja começa, então, vamos dizer assim, a se solidificar, ela começa, vamos dizer, ter uma força, ter um poder entre os bárbaros, tá? Principalmente depois de Pipino, tá? Que é um dos primeiros reis dos carolígios. Tá? Pipino, ele então vai, né, oficializar propriamente, fazer um pacto com o Papa, né? E a partir disso, então, né, a igreja se torna um instrumento também de poder. Então, muitos padres eram senhores feudais também, principalmente aquele clero mais alto, que a gente chama de, né, além do Papa, os cardeais, os arcebispos, os bispos, tá? Então, eles eram também grandes proprietários de terra, tá bem? Tá? Durante o feudalismo, o poder ele acaba ficando dividido entre os senhores feudais. Então, os reis bárbaros, por exemplo, acabaram perdendo seu poder, porque na medida que eles distribuíam terras,
aos seus liderados. Cada liderado desse transformava também num senhor feudal, transformava também num senhor da guerra, tá? Como também eles eram conhecidos, eram senhores da guerra, tá? Porque eles tinham, né, as armas, a cavalaria, né, e dominavam as regiões, né? Tá? Então, cada um deles basicamente tinha um poder e os reis eram fracos, por isso que o poder era descentralizado. Tá? E todo o trabalho era feito, então, pelos servos. Né? Nós temos aí que os servos eram que basicamente trabalhavam nessa sociedade. Tá? Da onde surgiram os servos? Os servos surgiram do colonato. Né? Tá? Colonato, então, foi aquela situação que os romanos, fugindo das cidades, não tinham para onde ir e acabavam, então, morando, de favor nas fazendas, tá? Em troca, vamos dizer assim, de trabalho gratuito. Né? E aí, então, começa, pouco a pouco, a surgir o trabalho servil, que lembra um pouco o trabalho escravo. Tá? Mas é diferente porque o colono ele não era comprado, tá? Ele já vinha espontaneamente para a terra. Tá? Então ele não era comprado, ele não trabalhava preso numa corrente de ferro. Tá? Então o colono ele tinha uma vida, vamos dizer assim, semi-liberta, por isso que ele é considerado servo e não propriamente escravo. Aí minha pergunta, e se ele quisesse fugir? O problema era o seguinte, fugir para onde? Né? Para um outro feudo, onde ele também vai ser colono? Fugir para onde? Não havia cidades, né? Fugir para o estrangeiro. O estrangeiro era o domínio dos árabes. O estrangeiro era o domínio de outros povos bárbaros, às vezes bem mais violentos, como os hunos, por exemplo, tá? Como os eslavos, como os mongóis. Né? Tá? Então, não havia muito para aonde ir. Foi uma das coisas que o sistema servil ele funcionou, porque não havia muito como escapar do sistema servil. Tá bem? Essa ilustração que eu coloquei aqui para vocês, que é o slide 7, tá certo? Ainda se passa no final do Império Romano. Vocês não estão vendo exatamente um castelo no fundo, estão vendo uma vila, uma casa de uma família rica de Roma, tá? E aí os colonos trabalhando em volta. Mas a paisagem medieval ela não vai mudar muito, né? A diferença é que, em vez dessas casas mais bonitas, mais bem acabadas, né, romanas, vão ser substituídos por aqueles castelos pesadões, que daqui a pouquinho nós vamos focar. Então, o colonado deu origem à servidão. E o comitatus, tá, gente, deu origem à situação propriamente da suzerania vassalagem, a relação entre o rei e os seus guerreiros, os seus vassalos. Tá? O colonato, a gente falou que é de origem romana, o comitatus é de origem bárbara, tá? É de origem germânica. O que era o comitatus, então? O comitatus é essa tradição do rei da terra aos seus guerreiros. Tá? E aí essa terra aos seus guerreiros, né? Cada guerreiro desse virava um senhor feudal, propriamente dito. Tá? Tendo, inclusive, o poder de passar essa terra. Pois não? Posso apresentar? Oi? Posso Pode. apresentar os slides? Pode. Você quer compartilhar? Que ótimo. É porque dá para o senhor... Eu não sei se dá para enxergar, mas dá para o senhor ficar aqui no Jitsi. Aí você consegue ver o chat e eu posso apresentar. Quem que se propôs a apresentar? Quem foi? Thaís. Thaís. Brigadão, Thaís. Faça isso para nós, por favor. Tá, Thaís? Nós estamos no slide 7. Tá? Minto, estamos no slide 8 agora. Por favor. Tá bom? Tá? Aí tu pode escolher se tu quer apresentar pelo PowerPoint ou pelo, como é que chama? Pelo PDF. O PDF eu não sei se tá apresentando já. O professor acho que está apresentando o PowerPoint já. Então tá. Que legal. Eu acho que ela está um slide adiantado. Volta um slide para nós, por favor. Volta um slide. Isso, volta o anterior. Comitatus, muito bem. Põe o comitatus, isso mesmo, tá? Que ótimo, meu Deus, olha que legal. Eu tenho que aprender a fazer isso também, tá?
Brigadão, Thaís. Thaís, nós vamos ter aula sexta-feira também, tá? Eu não sei se vai ser eu ou o Daniel. Aí talvez, então, eu peça para você, se for eu peço para você fazer novamente isso, tá? Ficou muito bom. Bom, então nós estamos vendo comitatos, né, gente? Tá? Ficou muito bom que a Thaís colocou. O comitatos, então, nós temos aí essa tradição, né? Tá? E essa tradição, ela deu origem às chamadas relações suzerano-vassálicas, tá? O rei, quando ele dava essa terra a um guerreiro, né, ele fazia uma cerimônia de entrega, que era chamada cerimônia de investidura, ou então era chamada de homenagem, tá? Porque aí, no caso, investidura, porque o rei investiu o guerreiro na condição de duque, de conde, de barão, né, dando para ele um feudo, tá? O feudo com, né, os camponeses, etc. E homenagem, porque aí, então, o vassalo, né, o que vai ser o vassalo, o guerreiro que recebe a terra, ele presta uma homenagem ao seu senhor, né? Então, por isso tem esse duplo nome. Thaís, pode passar para o próximo, por favor? Thaís. Tá? Então, aí nós temos uma cerimônia da homenagem, uma investidura. Tá? Nessa cerimônia é muito comum a espada. Aí, ó, a tradição militar até hoje tem isso, né? Tá? Quando um militar é sagrado oficial, ele recebe a espada. Tá? Originalmente era do seu comandante, né? Agora está existindo uma tradição que quem dá a espada são os pais. Tá bom? Tá? Né? No batalhão escolar também, quando tem a cerimônia de passagem do comando, né? Entra um novo coronel aluno, ele recebe também a espada. Né? Hoje, por uma questão de cortesia, então, ver se é o comandante que faz isso, muitas vezes ele delega como é que chama? Essa atividade aos pais, como uma espécie de tornar importante os pais também. Mas originalmente era, né, o rei que fazia essa investidura, né, para os seus liderados, tá? Bom, e não só o rei, né, mas porque muitas vezes os duques, os condes, também eles investiam barões, né? Eles colocavam também, vamos dizer assim, outros nobres para serem nobres dele, né? Então aí, né, o duque, por exemplo, também fazia a mesma cerimônia como o rei, né? Então tinha essas coisas na época do feudalismo. Tinha muitos senhores feudais que não tinham, na realidade, dever com o rei, tinha dever com um duque, com um conde. E esse duque ou conde ou marquês é que tinha dever com o rei. Então, né, isso também ajudou a enfraquecer muitos dos reis, porque parte da nobreza não era vassala do rei, parte da nobreza era vassala de duques. Tá? Que, teoricamente, por sua vez, eram vassalos do rei, mas nem sempre o vassalo do duque tinha que obedecer ao rei. Né? Isso, então, foi uma das características que deixou ao feudalismo, no feudalismo, os reis fracos. Tá? Os reis eram considerados indolentes, né? Eles não tinham grande poder. A não ser, com o tempo, no final do feudalismo, os reis começam a recuperar o seu poder. Mas é uma outra aula, tá bom? Thaís, muda de novo para nós. Thaís, estou adorando. Pô, Thaís, está muito legal, tá? Então, características do feudalismo, tá? Então, eu dividi as características do feudalismo em várias características, tá? Então, nós vamos falar primeiro das econômicas, que são aquelas mais fáceis de a gente observar. Então, como características econômicas do feudalismo, nós temos que o feudalismo era um sistema agrário, tá? Agrícola, tá bom? Tá? Não havia indústria. Tá? Já tinha havido indústrias, fábricas no Império Romano, que se perderam, foram destruídas nas invasões, e essas indústrias não foram recompostas. O que havia no máximo era um artesanato, tá? De abastecimento de móveis, feito muitas vezes pelos próprios camponeses, né? Tá? De utensílios. Né? Grande parte da população realmente andava descalço, mas havia alguns artesãos que fabricavam botas, coisas desse tipo, principalmente para o inverno, para a nobreza. Tá? Sapatos de pau, até hoje em alguns países da Europa, existe como souvenir, né? Sapato de pau, tá? Feito de troncos de madeira. Muito interessante sapatos de pau. Os sapatos de pau holandeses são muito famosos. Tá? São bem. Os tamancos em Portugal também, é uma coisa bem tradicional dessa época. Tá? Mas era muito comum a população andar descalça mesmo no inverno, né? Porque esses tipos de artigos eram todos difíceis de obter, eram caros, né? Tá bom? Então o artesanato existia. Comércio, basicamente, comércio de troca. Tá?
comércio muito local, né? O feudalismo basicamente não estimulava a atividade comercial. Tá aí, se pode mudar para nós, por favor, para o próximo? Função do nosso tempo aqui. Características políticas. A característica política mais importante é que está sublinhada aí embaixo, a descentralização. O sistema ele era descentralizado. Tá? O que significava isso? Tá certo? O rei não tinha um grande poder. Na prática, o poder estava com os senhores feudais. O rei era que nem o rei Arthur. Tá? O rei Arthur é bem típico o rei feudal. Ele tinha que reunir os seus cavaleiros da Távola Redonda para decidir se iam fazer uma guerra, como iam participar. Porque o rei, um dos cavaleiros, inclusive, fica com a rainha, né? Leva a rainha embora, né? Leva a Guinevere na história da lenda, né? Então é muito essa característica, porque os reis não tinham, né, uma capacidade, né? Um ou outro rei tinha um pouco mais de poder, mas, né, o poder do rei era fraco. Tá? Essa é uma característica disso. Tá? Os reis muitas vezes cunhavam algumas moedas, mas como não havia comércio, as moedas eram mais de reserva de valor, tá bom? Para dar de presente, onde tinha então cunhada a esfinge do rei, né? Tá? Moedas essas feitas por um bom artesão que sabia, né, um bom preparo de pegar metal precioso, ouro, prata e fazer moeda. Mas, né, era uma atividade, vamos dizer assim, bastante pequena, né? Não havia por parte do rei uma política de emissão de moeda como hoje os governos fazem, por exemplo, né, o Brasil, os Estados Unidos, né, uma moeda nacional. Isso aí só vai aparecer com absolutismo, só vai aparecer mais tarde, tá? E a grande característica política é a suzerania e vassalagem, que vem do comitatus, tá, gente? Tá? A suzerania e vassalagem é o comitatus, só que é o comitatus estabelecido. O que era o comitatus? Estão lembrados? Era a tradição do rei da terra aos seus guerreiros, como forma de ele manter uma aliança. Tá? Ele manter os seus cavaleiros da Távola Redonda próxima a ele. Tá? Essa era a estratégia. Só que quando ele fazia isso, ele, na realidade, enfraquecia também seu poder. Né? Porque a hora que um cavaleiro desse, um nobre desse virasse as costas, né? Ele, vamos dizer assim, estaria, né, bem mais fragilizado. Né? Então, essa característica de descentralização. Pode mudar para nós aí, por favor, Thaís? Mudar o nosso slide. Tá? Como característica cultural, inclusive eu falei isso naquela gravaçãozinha que eu pus lá para vocês, tá? Uma das grandes características culturais é a questão do atraso. Tá? A Idade Média, a gente vai ver que não é bem assim, principalmente no final, mas é considerado o período das trevas, tá? Do misticismo, dos medos, tá? Do mundo fantástico. Tá? Então, a bruxaria, né? O mundo de monstros também, isso aí era bastante forte. Tá? Os vikings difundiam muito essa ideia de monstros que viviam no mar, grandes serpentes, né? Tá certo? Também tem a ideia dos dragões. Esse mundo imaginário, vamos dizer assim, ele foi bastante forte até o final da Idade Média, quando ele começa a aparecer propriamente as universidades, Professor, volta, Thaís, vê se você consegue voltar. Né? Tá. Então, isso aí é uma das coisas que, né, propriamente aconteceram. Se houver algum problema de sinal aí, por favor, né, me falem, tá? Ok? A Thaís não voltou, vou prosseguir aqui. Ó. Nós estávamos falando das características políticas, as características culturais. Bom, uma das questões das características. Caiu de novo. Questão da igreja ser detentora propriamente. Então tá, agora voltou. Tá? Isso vai acontecer, às vezes vai acontecer isso. A igreja que concentrava a cultura nos monastérios, tá? A cultura escrita foi mantida na igreja, a cultura escrita que existiu no Império Romano. Não é à toa que a língua de cultura na Idade Média é o latim, que é a mesma língua do Império Romano, tá?
Só que os povos não falavam mais latim. Né? O latim foi sendo perdido. O que eles falavam? Falavam alemão, falavam que vai ser o francês, que vai ser o português, tá? O que é o espanhol. Muitas dessas línguas, como o português, o francês e o espanhol, são línguas que se assemelhavam ao latim, tinham uma certa base do latim, mas eram línguas misturadas, né? Tá? Né? O inglês, por exemplo, não. O inglês tinha poucas coisas de latim. O inglês era basicamente, aliás, é basicamente uma língua bárbara, né? Uma língua falada, né, por grupos bárbaros. Por isso que o inglês é simples, né? Por exemplo, você tem a parte de conjugação verbal do inglês é coisa que a gente pode até, a gente brinca, né? Coisa de analfabeto, né? Porque, né, a estrutura de tempos verbais do inglês é muito simples, né? Em português tem um monte de variação, né? A gente apanha no espanhol também, né? Então, a parte de verbos, por exemplo, nas línguas latinas é muito mais complicado. No inglês, nem tanto, porque é uma língua bárbara, né? É uma língua muito simples, é uma língua de gente analfabeta, que depois foi escrita. Tá? O William Shakespeare, tá? Depois a gente vai falar nele, teve um papel muito importante no inglês se tornar uma língua escrita, uma língua de cultura. Mas isso é outra aula, tá? Não é aula de hoje. Pode passar, os monastérios, tá, gente, eram construções onde viviam padres que se dedicavam à cultura, tá? Principalmente a copiar bíblias, tá? Chamados monges copistas, tá? Porque não havia imprensa, então os livros todos eram escritos à mão. Thaís, pode mudar para nós, por favor, Thaís? Muito bom. Então, aí a questão da suzerania e vassalagem, né, que nós comentamos antes, tá? Suzerania e vassalagem é essa relação entre o rei e os seus guerreiros, tá? Entre um nobre muito importante e outros nobres menores, vamos colocar assim, tá? Mas certamente entre o rei e os seus guerreiros fica mais fácil da gente lembrar, né? Então, né, os nobres mais importantes do país, eles todos eram vassalos do rei, tá? A gente não usa muito a palavra vassalo para o servo, tá, gente? Teoricamente, bem, tá? Só que a relação de vassalo, quando a gente fala vassalo, é uma relação de nobreza. E o servo não certo? Era uma plebe, né? Thaís, caiu de novo aí, tá? Caiu de novo aí, se conseguir voltar para nós, a gente agradece, tá bom? Então, vamos lá. Nós estávamos falando, né, sobre suzerania e vassalagem. Vamos lá. E tem uma explicação, né, no slide seguinte, não sei se a Thaís conseguiu voltar. Travou, professor. Outros nobres poderiam ser suzeranos também. É o caso, por exemplo, do duque, do conde. Tá? Eles podiam ter barões, podiam ter cavaleiros, né, que eram vassalos deles. Então, eles também seriam suzeranos, né, tecnicamente. Caiu de novo. Travou. E vassalo é quem obedece o suzerano, né, gente? Tá? Vassalo é quem obedece o suzerano, né? Tá? Professor. Professor, seu áudio está travando. Não, meu áudio está travando. Pode, Vou repetir. Pode repetir para mim, por favor? Claro. Eu não consegui escutar. Tá certo, claro, claríssimo, tá? Então, olha só, suzerano e vassalo, tá certo? São as duas figuras que a gente viu naquelas imagens, né? Do rei, né? Entregando a espada, colocando ele põe a espada sobre o ombro do vassalo e nomeia o vassalo nobre, né? Aí o vassalo, naquele momento, ele vai ser um barão, vai ser um conde, vai ser um marquês, vai ser até mesmo um duque, tá? Correto? Depois ele pega a espada e dá para o seu vassalo, tá? Que aquela espada vai pertencer ao seu vassalo, vai ser um símbolo de nobreza que aquele vassalo vai levar aquela espada e vai lutar pelo seu rei, né? Então, dentro da tradição feudal, né? A tradição do feudalismo existia isso. Então, o suzerano é aquele nobre que dá o feudo, geralmente é o rei, tá? E vassalo é aquele nobre que recebe o feudo, tá? Tradicionalmente um duque, um conde, um marquês, assim por diante. Tá?
Eu não coloquei aqui na palavra suzerano, não coloquei rei, porque nem sempre o suzerano era rei, mas, né, os suzeranos mais importantes, eles eram reis, correto? Né? Não é o cargo, é o posto de suzerano mais importante que tem. Podemos passar para outro slide? Aí sim. Vamos lá. Aqui, ó. Aqui tem uma hierarquia interessante a gente observar, tá? Ela está bem didática, tá? Os reis, gente, eles têm uma maior propriedade feudal, que é o reinado, tá? Correto? Então, o reinado é a propriedade feudal de um rei. A gente chama também reinado o tempo que o rei governa, também a gente pode usar a palavra reinado para isso, tá bom? Ser um duque, tá certo? O termo a gente pode falar de ducado, tá? Ducado. Existe, por exemplo, um país da Europa que não é um reinado, que é um ducado, é o Ducado do Luxemburgo, tá bom? Tá? Correto? Igual ao ducado, pode ter um principado, tá? Por exemplo, tem um pequeno país da Europa chamado Andorra, que é um principado, tá certo? Então, quem governava Andorra um tempo atrás, hoje não é mais assim, era um príncipe, tá? Que é um cargo logo abaixo de rei. Tudo bem? Tá? Então, príncipe não é só filho de rei. Príncipe também é um cargo feudal. Né? Então, teve príncipes que tinham 50 anos de idade, por exemplo. Né? Imagina príncipe, sempre alguém jovem, né? Mas né, não era necessariamente dessa forma. Tá? Príncipe também era um cargo de feudo. Abaixo do principado, né, nós temos a marca. Tá? Existe um país da Europa com o nome de Dinamarca, tá? Que guarda ainda essa, né? Tá? A Dinamarca já foi uma marca do imperador alemão, tá? Da onde vem esse nome, né? Dinamarca, tá? Então, as marcas eram grandes feudos, geralmente ficavam em áreas de fronteira. E as marcas tinham como o seu dono um senhor feudal chamado Marquês, né? O título Marquês, né? Tá? Marquês de alguma coisa. Na história brasileira, nós temos alguns marqueses, né? Tá certo? Tem alguns marqueses, por exemplo, Caxias foi marquês, tá? Aí não é porque tinha feudo, né? Mas era uma tradição dos imperadores brasileiros dar títulos de marquês. Depois o Caxias se tornou duque, tá? Ele, quando faleceu, ele já tinha o posto de duque. Tá? Se fosse no feudalismo, ele teria um ducado. Tá bem? Pois não? Pode perguntar. Não, é isso que eu ia perguntar, se o nome Duque de Caxias foi porque ele era duque. Na realidade, o nome dele é Luiz Alves de Lima e Silva. Tá? Não, digo o apelido, Caxias ele tem esse nome, né, em função de uma cidade do Maranhão chamada Caxias, aonde o Duque de Caxias derrotou lá um movimento, tá, e reintegrou o Maranhão no Brasil. Tá? Esse movimento chamava-se Balaiada, assunto do 8º ano. Tá bom? Tá? 8º ano nós vamos estudar a Balaiada. Tá? E aí, Caxias ele foi nomeado Marquês nessa época. Tá bom? Posteriormente, depois da Guerra do Paraguai, ele foi nomeado Duque. Tá? Bom, ele ficou conhecido como Duque de Caxias. Tá? Tem até uma cidade no Rio de Janeiro que homenageia ele. Né? Tá? Mas tem várias cidades no Brasil que homenageiam Caxias. Né? Uma delas é Duque de Caxias, no Rio de Janeiro, que é uma cidade no Grande Rio. Tá bem? Tá? Só que Duque de Caxias, né, o Luiz Alves de Lima e Silva, tá? Patrono do Exército Brasileiro, ele recebeu essa comenda, já não é mais do feudalismo. O Brasil já era um país imperial, já estava em pleno, né, quase o vigor do capitalismo. Travou. Né? Travou, professor. Ok. Voltou? Ou ainda está travado? Voltou, só voltar um pouquinho na explicação. Não, isso. Então, é só comentando isso. Né? Então, o Duque de Caxias não recebeu um feudo, porque já não era mais a Idade Média, né? Mas esses títulos continuaram existindo. Até a proclamação da República. Tá? Quando se proclamou a República em 1889, esses títulos foram abolidos. Tá? Então, hoje em dia, no Brasil, ninguém recebe, por exemplo, na mão do presidente da República, o título de duque, de conde. Entendeu?
Tá? O Brasil não é mais uma monarquia, o Brasil é uma república, né? Tá? Mas na Inglaterra ainda tem esse costume, né? Então, casou com um príncipe lá, então, né, ela recebe o título de duquesa, não sei das quantas, né? Tá? Então, na família real inglesa ainda tem essa tradição do pessoal ainda ganhar título de nobreza, tá bom? Ok. Bom, um dos feudos menores é o condado, tá, gente? Hoje em dia, alguns países do mundo, por exemplo, na Inglaterra, tá, tem uma divisão de condados lá, tá, que não é mais feudal, tá, corresponde a município, tá bom? Os Estados Unidos, que foi uma colônia inglesa, adota também esse nome, tá, para as divisões municipais. Eles chamam de condados. Ah, o condado. Parece que isso vai ter em filme, tá bom? Tá? O condado, originalmente, ele era um feudo, tá? Mas depois tá bom? O barão, baronado e assim por diante, tá? Tá bom? O cavaleiro tinha a tenência, em Portugal chamava-se tenência, da onde vem a palavra tenente, tá? Tá bom? Tá? A tenência era um feudo, era um pequeno feudo, tá certo? Podia ter um castelinho lá do cavaleiro, né? Ele ter seus servos, tá? Tem alguns outros soldados menos importantes lá que também, né, atuavam junto com ele, né? Então, era o menor posto dentro da hierarquia feudal, era o tenente, tá? Também chamado cavaleiro, tá bem? Ok. Pode mudar para nós, por favor, Thaísa? Tá? O próximo. Bom, aí nós vamos falar sobre a sociedade feudal. Então, a sociedade feudal, ela apresentava duas classes mais importantes. Tá? Tem três aí. Se vocês repararem, tá? Se vocês repararem, duas delas formavam, na realidade, a mesma classe, que era a classe dos nobres. Tá? Então, era o clero, tá certo? E os senhores feudais. Tá? O clero e os senhores feudais, que aí está colocado como nobreza, eles formavam uma classe chamada classe nobre. Tá? Classe aristocrática, também a gente pode usar esse termo. Todo mundo dessa classe é proprietário de terra, tudo bem? Tanto esse clero, que eram cardeais, bispos, abades, tá? Esse nome depois vou falar mais para vocês. Eles tinham também seus feudos, tá certo? E com seus servos. Quanto os nobres guerreiros, tá? Os duques, condes, marqueses, né? Tá bem? Tá? E aí, então, a união desses dois grupos aí que estão nessa parte de cima da pirâmide era a classe mais importante. Essa pirâmide ela não está muito correta, não, né? Qual o erro dela maior? Perceberam qual que é o erro dela? Quem olha essa pirâmide vai achar que a maior parte da sociedade era clero e ok? Não está conseguindo ouvir, nem eu, tá? Estava dando interferência aqui, mas acho que não é meu microfone, não. Então, olha só, né? Quem era numericamente eram os camponeses e servos, né, gente? Esse que era o grupo numericamente importante. Tá? 90% da população era camponesa e servo. Tá? Somente 10% que era nessa classe de clero e nobreza. E, Thaís, você pode mudar para nós o slide, por favor? Tá? Nós estamos nos aproximando ao final da nossa aula, né? Então, só para a gente andar mais rápido. Só vou conferir aqui o horário, tá, gente? Só para eu não me passar do horário. Que só um momentinho aqui, tá? 12h30, tá certo, tá 12h30. Tá. Professor, Pois não? então, o senhor já está o senhor consegue me ouvir? Perfeitamente. Que bom. É o seguinte, tem algum microfone que tá dando interferência porque tá ligado. Aí e eu não tô conseguindo te escutar direito. Aí se puder alguém que tiver com o microfone ligado desligar. Eu acho que sim, vamos ver aqui. Ó. Eu tenho como ver, mais ou menos, se alguém está com o microfone ligado. Tá? Pelo que eu estou vendo aqui, está todo mundo com o microfone desligado. Sim, agora melhorou. Tá? Pelo que eu vi. Travou.
Travou, professor? Está mais longe do microfone aqui para não acontecer isso, ok? Ótimo. Pode passar o próximo slide, por favor, ô, Thaísa? Tá? Isso. Bom, e aí então nós estamos vendo o camada mais importante da população, tá? Gente, normalmente a gente fala servo e camponês como sinônimo, tudo bem? Tá? Normalmente a gente fala servo e camponês como sinônimo, tá bom? Mas não é exatamente isso. Os servos, tanto um quanto outro, trabalhavam na terra. Só que os camponeses tinham mais liberdade, mais independência, tá? Eles não tinham tantas taxas feudais para pagar, né? Eles tinham mais liberdade de sair do feudo, tá? Os camponeses eram também chamados vilões, tá, gente? Palavra que eu adoro, tá bom? Tá? Que é uma palavra que tem sentidos, né, que são interessantes. Né? Quem é um vilão? É quem mora numa vila, tá? Então, justamente os vilões, originalmente, né, eles moravam em vilas apartadas do feudo, um pouco mais distante do feudo, né, mais distante do castelo do senhor feudal. Tá? Os camponeses não, os camponeses viviam em aldeias junto ao castelo. Tá? Esse termo vilão também indica bandido, porque muitos desses camponeses livres viravam assaltantes, roubavam inclusive os próprios servos. Tá? Então, da onde vem a palavra vilão, que a gente está acostumado a ouvir nos filmes, etc., tal, como bandido, tá bom? Tá? Então, essa palavra às vezes é usada nesse sentido também de bandido. Mas originalmente não. O vilão era uma categoria de trabalhadores mais independentes do feudo, tá? Muitos também designados como camponeses, tá bem? Tá? Mas ó, o grupo mais importante é os servos e os nobres, tá? Esse grupo aqui, os camponeses, era um grupo intermediário, né? Tá? Era um grupo assim que estava numa situação muito parecida com o dos servos, tá bem? Tá? Mas tinha uma certa dependência. E também eram chamados vilões, tá bem? Ok. O Magno está chamando atenção aí, ó, que tem alguém agindo de uma forma não muito correta, tá, gente? Vamos cooperar aí, né, para que as coisas, né, andem sempre melhores. Vamos lá. Thaís, você pode mudar para nós o slide, por favor, Thaís? Muito bem. Então, aí nós estamos vendo uma imagem do Sérgio, que é tirado de uma obra medieval, tá? O Livro das Horas, esse livro é famosíssimo, tá? Onde tem uma série de imagens, então, dos camponeses trabalhando na terra. Tá? Essa aqui a gente chama de iluminura, é um tipo de pintura colorida que eles costumavam fazer nas obras literárias, né? Eventualmente em pequenos quadros. É muito bonita essa técnica, é uma técnica tipicamente medieval, tá? E que mostra no Livro das Horas esse cotidiano dos camponeses trabalhando. Tá? Eles estão muito bem vestidos aqui, tá, gente? Por um grupo camponês, porque na arte, para ficar bonito, né? Porque na realidade, né, muitas vezes os camponeses trabalhavam com roupas esfarrapadas, etc. Né? Eles eram obrigados a pagar muitos impostos para o senhor feudal. Muitas vezes não sobrava muita renda para eles, não. Tá? E roupa era cara, difícil de conseguir, né? Tá? Não era qualquer roupa de qualidade, não era em qualquer lugar que se encontrava. Tá? Hoje, por exemplo, com uma atividade industrial, nós temos muita facilidade de encontrar uma roupa boa, bem feita, né? Porque a produção industrial é mais barata, ela é fabril, né? Tem essas vantagens. Vamos ver para nós o próximo slide, por favor? Thaísa, mudando aí. Tá? E aí nós temos, então, as obrigações que os servos eram obrigados a pagar. Né? Essas três aí são as principais, tá, gente? Que vai ser pedido na nossa prova. Tá? A corveia, tá? Que é quase que um trabalho escravo, né? Onde o camponês o servo tinha que pagar 3 a 5 dias de trabalho gratuito na terra do senhor, ou então consertando castelo, senhor, né, construindo uma nova muralha no castelo, né, uma nova parede, um outro quarto, um outro prédio, né, fazendo pontes, tá? Abrindo estradas do feudo. Então, né, esse tempo aí que geralmente era entre 3 a 5 dias, podendo se estender até uma semana de trabalho gratuito.
Tá? Além disso, tinha que dar talha, que era metade da produção. Tá? Então, toda a produção dele, metade era obrigado a entregar ao seu senhor. Tá? Que geralmente não comia tudo, tá, gente? Não comia, né? Imagina um feudo que produzisse muito bem, né? 50% da produção do feudo, tá? Dava para o senhor feudal, comia a família dele, né? Os soldados dele, os cavaleiros estavam com ele no castelo, tá? E não acabava, tá certo? Então, uma parte dessa produção, com o tempo, ela passou a ser trocada, comercializada fora do feudo. Uma obtenção de sal, obtenção, né, de ferro, tá? Né? Eventualmente vendida quando havia essa possibilidade, tá bom? Tá? Então, obviamente que a gente mais tarde a gente vai falar desse excedente, né? Eventualmente esse excedente era então comercializado, tá bom? Tá? Mas não era muito comum isso acontecer, tá? Então, esse aí vinha da talha, metade da produção, tá? E a banalidade, que era uma série de pequenas taxas de uso de equipamentos do feudo. Tá? Por exemplo, o moinho, que era um dos mais importantes. O moinho, ele era construído pelos servos, mas ele era de uso comum e pertencia ao senhor feudal. Os moinhos se moe o grão, né, gente? Os moinhos eram hidráulicos, quando eram por roda d'água, e eram de vento. Muito comum na Europa, moinho de vento. Tá? Então, são aqueles moinhos de vento bonitos que se vê nas imagens. Alguns países são cheios de moinhos de vento, como a Holanda. Tá? Então, e, eventualmente, moinhos também movidos por animais, né? Tá? Animais que ficavam num trapiche rodando, né? E com as pedras iam moendo os grãos. Né? Tá? Okay. Bom, outra coisa também era, então, o local de fabricação de pão. Tá? Seria uma padaria, tá? Onde havia um forno, onde então, o pão é fabricado. Né? Eventualmente, o pão é fabricado em casa também, mas era muito comum se usar esses fornos coletivos, que aí havia uma taxa, né, de pagamento também para o senhor feudal. Tá? Também a forja, onde era feita a ferradura para os cavalos, feitos os ancinhos. A forja era muito importante, porque uma série de instrumentos eram de metal, eram de ferro, né? Onde se obtinha, então, né, minério de ferro, se fundia, pegava-se, né, objetos de ferro que já estavam em desuso, estavam quebrados, e se refundia. Né? Aí tinha aquele trabalho na bigorna, né, de martelar o ferro fundido até da forma que se queria. Tá? Bom, o uso das instalações também tinha que ser uma taxa para o senhor feudal. Com o tempo, né, os forjadores, né, eles se tornavam profissionais, né? Então, além da taxa, tinha que pagar o forjador também para fazer as ferramentas, né? Tá? Então, os camponeses tinham que pagar com a tal da banalidade. Tá? O celeiro para guardar. Esse negócio de celeiro é uma questão interessante, né? Que no Brasil não é muito comum. Tá? O celeiro no Brasil é um local onde se guarda algum equipamento, um trator, por exemplo. Na Europa, o celeiro é muito importante porque, como o inverno é muito frio, neva, tá? O pasto morre. Então tem que se guardar pastagem para os animais. Então se corta no verão boa parte do capim, se faz aqueles negócio quadrado, tá? Aqueles fardos, né? Tá? Correto? Esqueci até o nome, tem de forragem, né? Mas tem um nome que se dá a esses quadradão, tá? Bem preso, socado, e se guardava no celeiro. Porque aí no inverno, quando estava muito frio, não tinha feno, muito bem, muito bom, feno, isso mesmo, tá? Então se dava esse feno aos animais, tá? O Brasil, como é um país tropical, tem clima ameno o ano todo, relativamente ameno, né? Tá? Claro que algumas vezes mais seco, chove mais, né? Claro que tem esses problemas, né? Lá no sul faz muito frio, às vezes. Bom, mas você tem condições de deixar o gado bastante o ano todo. Oi, amor, fala. O João Pedro está perguntando se o celeiro não é onde põe o cavalo. Também pode-se botar o cavalo, mas o celeiro é onde se guarda as ferramentas, se guarda a comida para os animais. Tá? Mas você pode colocar. Geralmente o cavalo, os animais são colocados no outro prédio chamado estábulo. Tá? Chamado estábulo. Tá bom? Mas, eventualmente pode ser guardado no celeiro e tudo mais. Aqui em Minas Gerais, eles costumam chamar de paiol. Tá? Muitas fazendas tradicionais chamam de paiol. Tá? Mas não é para guardar armamento, não. É para guardar palha. Tá? Guardar
né? Como é que chama? Grãos, tá? E tudo mais, né? Chama de paiol, que é comum em Minas Gerais, o pessoal chama de paiol também. Tudo bem? Vamos lá, então, mais um pouquinho. Vamos lá, mais um slide, por favor, Thaísa. Nesse outro slide estão outras taxas que também o servo era obrigado a pagar, como, por exemplo, a captação, tá? Correto? O tostão de Pedro, o dízimo para a igreja, tá? A mão morta, que é muito engraçado, né? Quer dizer, muito engraçado e terrível, né? Para o servo herdar alguma coisa do pai que faleceu, tinha que pagar uma taxa do senhor para ele herdar a casa, por exemplo, herdar os animais, né? Tá? Então, tinha que pagar uma taxa para o imposto sobre herança, né? Tá? A gamela, que é um imposto importante, quando a gente for falar sobre a formação dos Estados Nacionais, foi um dos primeiros impostos reais. Tá? O rei estabeleceu o monopólio sobre o sal em muitos lugares. Então, quem quisesse comprar sal tinha que comprar na mão de comerciantes que o rei dava licença. Era chamada gamela, porque originalmente se pegava uma gamela, se ia lá no comerciante e botava encher de sal para levar para sua casa, né? Para você levar para sua casa. Tá? Então, esse aqui é um dos impostos. Mas os impostos que são menos importantes, tá, gente? Não serão perguntados. Vamos lá para o próximo slide. Vamos lá, porque o nosso tempo está acabando. Bom, a cavalaria medieval. A cavalaria medieval, gente, foi uma instituição muito importante. Era a instituição militar por excelência, né? Até o aparecimento do canhão, do fuzil, tá? Da arma de fogo. A arma militar mais poderosa era a cavalaria medieval, que são aqueles cavaleiros, né? Com armadura, com lança, com escudo, tá? Com a tal da massa, né? A massa é um porrete que tem na ponta um bloco de metal, tá? Cheio de ponta também, um bloco de ferro cheio de ponta, tá? É um verdadeiro abridor de lata, né? Então a massa se amassava literalmente o capacete do adversário, por exemplo. Tá? Bom, então esses armamentos medievais, tá, gente? Eles foram, né, assim, domínio da nobreza. A cavalaria medieval era a arma da nobreza. Tá? Diferentemente hoje, qualquer país que você tem soldados que são de famílias simples, você tem soldados que são de famílias mais ricas, etc. Não, você tem uma situação muito variada no exército brasileiro ou qualquer outro exército. No exército medieval, isso não ocorria. A cavalaria é uma arma tipicamente nobiliária, da nobreza. Tá? Eram somente os poderosos, os ricos dominavam isso. Os soldados que iam a pé, esses sim que eram de origem camponesa, tá? Que eram os piqueteiros, que iam com as lanças compridas, que davam suporte aos cavaleiros no combate. Tá bem? Tá? Quando a gente for falar sobre a Guerra dos 100 Anos, a gente vai falar basicamente sobre esses piqueteiros aí, que são bem interessantes, né? Que algumas batalhas da Guerra 100 Anos tiveram um papel importante. Mas a gente vai chegar lá, tá? Mas, assim, em termos de arma mesmo, né? A cavalaria medieval. Quando foi inventada a arma de fogo, isso aqui vai desaparecer praticamente, né? Porque esse cavaleiro que era imbatível, tá? No campo de batalha, ele vai ser facilmente derrubado pelo tiro de canhão, pelo tiro de fuzil. Aí a cavalaria medieval perde importância, né? A cavalaria só vai reconquistar a importância dela como uma arma importante quando surgiu o tanque de guerra. Tá? Mas aí é assunto no ano, lá na Primeira Guerra Mundial, aparece o famoso tanque de guerra. Né? Depois aparece o helicóptero, né? Hoje tem a cavalaria aérea, né? Com os vários helicópteros participando do combate, mas isso aí tá? É coisa de filmezinho, né? Tá certo? Tá? Falcão Negro, tá? Em perigo. Tá? Depois, então, isso aí a gente pode ver outro momento. Pode mudar de slide, por favor? Tá isso. Então, aí nós temos os cavaleiros medievais, tá? Isso aqui é uma foto recente, né, de torneios, tá? Medievais que se fazem hoje de uma forma festiva, tá? Aí, obviamente, que esses elmos, né? Esse elmo é o capacete, tá? Esses escudos, essas lanças são mais, né, cenográficas, né? Não tem a mesma utilidade de combate, até porque, né? É um negócio muito perigoso. Tá? Os torneios eram uma demonstração, né? Onde dois cavaleiros, por exemplo, se enfrentavam, né? Não com lança de verdade, as lanças tinham uma bola na ponta, tá? Mas eram derrubados dos cavalos, etc. Tal, né? Obviamente que esse tipo de prática, se for feita hoje, machuca bastante, né? Não, né? Pode não matar, mas pode deixar muito, muito mal, né? Então, obviamente que aí mais é mais um desfile né, dos
dos cavaleiros, imitando, né, movimentos da cavalaria medieval e tudo mais, muito bem adornado, cheio de penachos, coisas desse tipo. Thaisa, vamos lá para o próximo, que o nosso tempo está acabando, nossa aula, tá? O castelo. Tá? Gente, uma das coisas mais importantes do feudalismo, não sei se sombra de dúvida, é o castelo, né? Ficou mais famoso, né? Tá? Então, o castelo medieval é a grande construção que domina o feudo. Deu chute aí, tá? Mas quem está acompanhando também pelos seus slides, né, vai observar então que o castelo é uma construção fortificada, tá? Ela, por favor, Thaís, se der para mudar, o Oliveira está falando que paiol, né? Palha, paiol, isso mesmo, Oliveira. Aí, ó, tá? Temos um castelo em Sussex, né? Até o briga. O Sussex é originalmente um dos reinos daquela etarquia britânica, né? Tá? Esse sex no final aí é de saxônio, tá, gente? E o sus na frente significa sul, vem de salt, tá? Então significa Saxônia do Sul, tá? Correto? Então é o nome, né, desse um desses reinos. Hoje virou uma região da Inglaterra, né? Sussex é uma região da Inglaterra. Então nós temos tipicamente um castelo medieval do finalzinho da Alta Idade Média, início da Baixa Idade Média, tá? É um castelo românico, daqui a pouquinho a gente vai falar disso, não vou ver tempo hoje, tá? Então ele é um, né? E você pode ver, então é uma construção fortificada, tá? E em volta moravam então as vilas, né, dos servos. Pode passar, por favor, né? Aí nós temos um esquema de um castelo tradicional, tá? Tem a torre principal, chamada Torre de Homenagem, tá? Correto? Então é a torre onde vivia o senhor feudal, podia ser um rei, podia ser um duque, podia ser onde, tá? Outras torres secundárias, tá? Onde moravam geralmente tropas, tá? Tinha uma função mais importante militar, tá bom? Eventualmente, alguns outros nobres que morassem no castelo do rei, por exemplo, também habitavam. Aí variava conforme a complexidade do castelo, né? Tá? Se o castelo era um castelo gigantesco, né? Poderiam até ter, além do nobre principal, outros nobres que moravam nesse castelo, tá? Onde se guardavam também os cavalos. A questão do poço é muito importante. Um bom castelo tem que ter poço, porque senão se faz um sítio, o inimigo sitia, tá? E espera o pessoal morrer de sede. Né? Pode até também morrer de fome, né? Mas leva mais tempo. Né? Então o castelo ele conseguia resistir muito tempo com a comida armazenada. Tá? Né? Já trabalhada pelos servos e tal. Agora, sem água, já fica mais complicado. Pode mudar para nós a imagem, por favor? Tá? Nós estamos num castelo na Espanha, tá? Já com influência árabe também esse castelo. Pode ver que é um castelo de grandes dimensões, tá? Né? Os castelos na Espanha. Na Espanha se construíram muitos castelos, porque os cristãos lá lutaram contra os árabes. Né? Então, nós temos uma região da Espanha que chama-se Castela, porque justamente por causa dos castelos construídos. Tá? E a língua espanhola, oficialmente, o nome dela é castelhano, que é a língua da região de Castela. Tá bom? Podemos continuar, por favor? Mais uma. Né? Bom, o feudo, tá, gente? Então, é toda essa complexo, né, do feudalismo, que envolve o castelo e que envolve as terras em volta. Tá? Aí nós temos, né? Em Portugal também se usava a palavra solar, tá, gente? Tá? Que até hoje é usado, por exemplo, em uma casa muito ampla, tá? Se usa a palavra solar também, né? Um palácio. Bom, também usado como sinônimo de castelo. Os castelos, em volta do castelo, as aldeias camponesas, tá? Um pouco mais distante, a vila, tá? As aldeias dos servos, perdão, a vila dos camponeses, né? Dos vilões, por exemplo, tá? Eventualmente poderia ser separado. Tá? Uma igreja muito comum, tá certo? Que poderia ser dentro ou não, né, do castelo, tá? Uma igreja, o feudo também é uma questão importante. E aí os chamados mansos, tá, gente? Esse nome é uma coisa que caiu em desuso, a gente não usa mais em português a palavra manso para designar terras plantadas, tá? Mas ainda a gente usa algumas expressões, por exemplo, trabalhar na terra, a gente pode falar amansar a terra, tá? Tem outro termo também, mansidão, para um campo comprido, longo, tá?
é porque vem desse termo manso, que significa campo, tá? Então, as áreas de plantação, né, local aberto sem mata, onde se faz uma plantação, tá? E aí, além disso, os moinho, a forja. Lagar é onde se fabrica o vinho, tá, gente? Em muitos países da Europa, o vinho é uma bebida muito importante, tá? Principalmente os países do mar Mediterrâneo, da próxima região do Mediterrâneo. Tá? Em outros países, em termos de bebida, a cerveja era mais importante. Tá? Tá certo? O hidromel, que era um outro tipo de bebida na época e tudo mais, tá? Correto? Né? Em outros países ainda há outras bebidas alcoólicas ainda, a vodka, por exemplo. Bom, em suma, tá? Vai variar um pouco essa questão das bebidas. Tá? A questão dos sucos, dos chás, também era uma coisa bastante comum, bastante corriqueira. Tá certo? Mas os adultos, né, na época, consumiam muita bebida alcoólica. Né? Isso era uma característica desse período medieval. E aí, então, o lagar é onde se fabrica o vinho. Tá? Pisoteava as uvas. Né? Tá? Trabalho muitas vezes feito por mulheres, né? E botavam as uvas em grandes barris abertos, aí subiam, né? Ficavam pisoteando. Tinha uma festa, né? Depois disso, a festa da vindima, tudo mais, né? Tá? Ok? Podemos mudar de slide, vamos lá, nosso tempo está acabando. Tá, isso aí, ó, o castelinho. Isso aí tem naquele resumo da aula passada também, eu botei essa imagem, que é bonitinha, né? É bem didática, tá? Podem ver o que é esse castelo aqui, já é um pouco diferente daqueles outros castelos que nós já vimos antes. Esse castelo aqui já está meio que transformando em castelo gótico, tá? Então, um dos estilos da Idade Média, mas do final da Idade Média. Observem que ele não tem tanto aquela parte de proteção em cima, né, onde ficavam soldados, é mais telhadinho, tá? Alguns vão ter bandeirinha. O castelo da Disney. O castelo da Disney, por exemplo, é tipicamente, né, um castelo gótico. Claro, gente, o castelo da Disney, ele é cenográfico, né, gente? Pelo amor de Deus, tá? É um castelo construído no século XX, tá? Lá no Magic Kingdom, lá em, né, tem dois, né? Tem um na Disneyland e outro na Disney World, tá? Então são construções cenográficas, não tem nada a ver assim com o castelo medieval, não sendo no formato, né? Então, lembra o castelo da Disney, porque ele sempre aparece, né? Nos filmes da Disney, sempre aparece o castelinho dele. Lembra um pouco esse castelo aqui, né? Então, esse castelo aqui é um castelo de transição, do estilo românico para o estilo gótico, tá? Thaísa, vamos lá? Tá chegando a nossa hora de almoço, tá? Bom, e aí, para terminar essa aula, tá, gente, nós temos os dois grandes estilos arquitetônicos da Idade Média. Esse é o que predominou na Alta Idade Média, as construções românicas. Como o nome diz, é uma construção de origem romana. Tá? Então, lembra um pouco as fortificações que os romanos construíram. É uma fortificação, é uma construção grosseira, tá, gente? Os castelos romanos eram muito grosseiros. Pedra bruta, quase não havia revestimento, frio para dar dedéu, não tinha janela, não tinha vidro nas janelas. Tá? Na Alta Idade Média, vidro é raro, é caro quando existe nas igrejas. Tá? Não nos conhecesse a técnica do vidro, mas era difícil de fabricação, havia poucos artesãos que sabiam fabricar vidro, então os castelos eram sem janela de vidro. Tá? Eventualmente tinha janela de madeira, mas era frio para burro no inverno, quente para burro no verão, de pedra, grosseiro, né? Então esse é o tal do estilo românico, tá bom? E que obedeceu alguns elementos da construção românica, os arcos românicos, né? Os arcos do Império Romano, tá? Eventualmente abómodo, mas eram construções bem simples. Aquele primeiro castelo que eu mostrei para vocês, o castelo de Sussex, tá? Aquele é um castelo tipicamente românico. Aquele que eu mostrei no desenhinho, né, de como era um castelo, também é um castelo românico. Tá? Já essa última imagem que eu mostrei para vocês, né, já é um castelo de transição. Vamos lá para o próximo slide? Próximo slide, por favor, Thaísa. Tá? Bom, não entrou aí no gótico, daqui a pouquinho a gente vai falar do gótico. Nessa época também se fazia algumas pinturas, principalmente em papel. Tá? Começa a aparecer o papel, né? O papel ele vem da China por volta do século XII. Tá? Antes do papel se usava muito folhas de pano fininhas, tá? De linho, aonde se faziam as pinturas, tá? Como aquela pintura que eu mostrei para vocês anteriormente dos servos,
trabalhando, tá? Chamadas iluminuras. São essas pinturas, tá bom? Tá? Eu tenho a impressão que agora vai aparecer no próximo slide também uma iluminura. E as esculturas, tá? Que são muito características, esculturas, né, românicas e góticas. Os corpos são muito compridos, não existe uma proporção, quase não existe imagem de rosto, tá? O tipo de pedra usada era uma pedra ruim de trabalhar, geralmente o granito, que era ruim de trabalhar, então não dá para fazer uma escultura de boa qualidade. Tá? As esculturas da época do românico e do gótico não são muito boas. Do gótico eles gostavam muito de fazer imagens de figuras horrendas para se colocar no telhado das igrejas, chamadas gárgulas. Tá? Depois eu vou ter uma oportunidade de conversar mais com você sobre a arte medieval, aí eu vou falar mais sobre as gárgulas, colocar algumas imagens, né? Em alguns filmes aparecem gárgulas, né? Tá? O filme do Batman, por exemplo, tem a volta e meia aparece gárgula. Pode passar para nós o próximo slide, Thaís, que nós já estamos há 4 minutos da aula, tá? Então, aqui nós estamos vendo construções românicas, tá, gente? Tá? No caso aqui, não são castelos, são igrejas. Pode observar que as construções românicas têm um ar de fortificação, né? Que é um período de invasões, né? Tá? De muitas guerras, muitos conflitos, né? Então as construções são muito fortificadas. Claro que aqui as construções românicas estão muito bonitinhas, né? Que são fotos recentes. Isso aí é o que pensa, tá? Né? São fotos recentes, né? E, obviamente, de construções que foram reparadas, né? Então é muito bonitinho. Mas originalmente elas eram muito grosseiras, né? Lá para o final, Thaís, por favor, lá no final. Eu acho que vai aparecer umas construções góticas aqui, tá? Consegue descer mais um pouco, Thaís? Ah, tá. Deu um probleminha? Vê se consegue, senão eu dou uma explicaçãozinha aqui e pronto, tá? Aí no próximo slide é onde tem arte, aqueles castelinhos, aquelas igrejas, depois vem a arte gótica, tá? Ah, tá. É lá no final. Vai lá no final, pode ir lá para o final, tá? Isso aqui, ó. Aonde tem que ir. Isso mesmo. Então, um antes desse, por favor. Um antes desse. Consegue botar um antes desse? Tá, mas já aproveitando essa imagem que a Thaís está colocando, ela está mostrando agora já construções góticas. Tá? As construções góticas, elas já são bem diferentes. Elas são construções já mais bem acabadas, né? Tem essa característica de elas serem pontudas, a verticalidade, tá? Aí tem até uma explicaçãozinha disso, porque, né, de certa forma, é para pôr no céu, né? Tá? Então, né, então tem esse tipo de construção. No slide seguinte, Thaísa, pode botar o slide seguinte, o 35? Tá? Vê se entra o 35. Consegue colocar? Tá? O compartilhar a tela às vezes é um problema, né? Dá muito. Desliga muito, é muito. Eu acho que é pelo fato de como eu pego uma chamada e tá compartilhando a tela, fica muito pesado, aí trava mesmo. Trava mais, fica muito pesado mesmo, tá? Aí tem na imagenzinha próxima, tá? Acho que deu ali para ver, né? Justamente, então, essas construções chamadas gótica, tá? Pessoal, falta um minuto nosso para o término da aula. Convido depois vocês olharem ou pelo PDF, ou olharem lá pelo próprio PowerPoint, tá? Ler também a apostila, tá certo? Tá bom? Aonde vocês vão ter, então, as informações dos assuntos que nós tratamos hoje, tá? Eu não quero segurar muito vocês aí, que eu sei que vocês também têm que almoçar, tem os compromissos da família, tem a vida de vocês, tá bom? Uma pergunta é a seguinte: alguma dúvida, alguma questão que vocês queiram colocar para serem perguntados, né? Podem perguntar pela voz mesmo ou pelo chat, tá? Vocês querem, vamos dizer assim, né? Ter isso, tá? Então, isso, exatamente, ó. Eu acho que o PDF roda melhor, né, Thaísa? Acho que o PDF roda melhor, ele é mais leve, Sim. Ele é mais light,
Tá? Aí, ó, boa dica. Na próxima vez a gente vai usar direto o PDF. Eu tenho a impressão que ele consegue ser mostrado bem melhor do que propriamente o PowerPoint, né? Aí sobre a arte gótica, tá? Aí as construções góticas. Eu não coloquei um castelo gótico para vocês, depois eu até acho que eu vou pôr um castelinho gótico para vocês verem, tá? Mas assim, ó, é um castelo da Disney. O castelo da Disney é tipicamente um castelo gótico, tá? Na realidade, ele foi baseado num castelo chamado neogótico, um estilo um pouco diferente do gótico. Mas essas diferenças são muito pequenas, principalmente, né, para o nosso momento que nós estamos falando. Pessoal, dúvidas? Vamos lá. Alguma questão que queiram colocar? Tá? Tá bom? Bom, então tem um espaço para isso, tá, gente? Muito bom. Se não quiserem colocar aqui agora nesse momento da aula, ou até mesmo por causa do horário. E o fórum, tá bem? Tá? Então, até lá no fórum, eu posso colocar. Professor? Professor, tá desligado seu microfone. Vê se ligou agora. Ligou. Tá ligado? Ótimo. Professor? Então, tá. Na próxima aula também, gente, eu vou fazer o seguinte, fazer como nós fizemos agora. Eu vou colocar como é que chama? O link e nós vamos fazer a aula fora do AVA, tá bom? Tá? Ok? Pode perguntar. Eu não sei o seu nome. Vamos lá aqui. Não estou conseguindo. Pode Professor? perguntar. Oi. O Brocó está perguntando se tem que postar as questões finais do PowerPoint. As questões finais. Entendi. Eu botei lá, né? Não há uma necessidade, não. Dessa vez eu não pedi isso, tá? Mas deu uma boa ideia. Da próxima vez eu vou até pedir, tá bom? Tá? Mas essa semana eu não pedi, tá bem? Eu não botei nenhuma observação lá na página, tá? Não há uma necessidade, não. Fica a título só de orientação para revisão, tá? O dever de casa, tá, gente? Já tem as questões, tá bom? Seu Eu acho que tem alguma função que clica no teclado que ele muta. Me silenciou aqui, tá? Então, não me silenciem, por favor, deixem, tá? Porque outros alunos podem ter alguma dúvida. Pessoal, mais alguma dúvida? Mais alguma questão que queiram colocar? Não? Podemos encerrar nossa aula? Professor, Podemos? Pois não? para o senhor Pode perguntar. apresentar na próxima aula, se for o senhor, é só você clicar do lado onde tem uma mãozinha aqui embaixo na tela. Visto. Você clica numa Tem TVzinha. Isso, aí tem está escrito Share Your Scan. Aí você clica na telinha e aí você vai para o PowerPoint e dá para apresentar. Tá. Quem está falando é a Thaís agora? É isso mesmo? Sim. Thaís, obrigado pela dica. Eu vou dar uma treinada, Thaís, tá? Vou apresentar para mim mesmo, vou dar uma treinada justamente para a coisa funcionar. Tá? Hoje eu só tenho a agradecer a você, tá bom? Tá? Thaís, eu acho que eu tenho a impressão que eu acho que é melhor usar o PDF do que o PowerPoint, não? Porque o PowerPoint ele tem vários slides e demora a carregar, né? Porque tudo está passando. Talvez o PDF seja melhor. Fazer um teste nisso, tá? Pegar hoje à tarde, né? Eu tenho um tempo legal hoje à tarde. Pessoal, antes de encerrar a aula, não esqueçam de fazer durante a semana o para casa, tá? Eu já estou mandando para vários alunos observações que não estão fazendo para casa, tá bom? Tá? E o para casa vai ser uma das nossas avaliações, tá bem? Eu vou atribuir uma nota de participação nos para-casas e nos fóruns, tá? Vão lá no fórum, se não tiver nenhuma dúvida, coloca, sem dúvida, tá? Depois eu até vou pegar essa ideia do colega de vocês né, e pedir para vocês botarem essas questões respondidas no fórum, né? Mas não essa semana que vem, tá? Outro conteúdo. Como eu não pedi nessa semana, não vou ficar inventando atividade para vocês aí no meio da semana. Pois não?
Tem que responder Pode essas perguntar. perguntas que estavam mostrando na tela? Pois é, não, elas estão aí só de orientação, tá? Não há necessidade. Até mesmo porque elas estão para casa. Se você abrir o para casa, você vai encontrar algumas dessas perguntas lá, tá? E outras de uma forma diferente. Em vez de ser Tá bom, dissertativa, obrigada. está de múltipla escolha e tudo mais, tá? Então, essa semana, a única atividade que está prevista é o para casa, tá bem? Tá? Não está prevista nenhuma outra atividade de vocês postarem obrigatoriamente no fórum. O que você tem que colocar no fórum lá é dizer se tem dúvida, se não tem dúvida. Se tem dúvida, perguntar a dúvida que vocês têm. Se não tem dúvida, põe lá, não tenho dúvida, tá? Porque aí eu registro essa participação. Sei quem está abrindo o fórum, né, indo lá e tal, tá? Se eu tiver alguma observação também importante, fazer, eu vou pôr lá no fórum para vocês, tá bom? Então tá bom. Ok, pessoal, mais alguma coisinha? Não? Vamos almoçar então? Tá? Quem já não almoçou ainda, né? Tá? Talvez alguns de vocês estejam almoçando durante a aula, né? Mas eu não tive essa oportunidade. Tá bem? Mais alguma questão que queiram colocar? Não? Podemos ir encerrando, que eu vou para a gravação. Tchau, professor. Tchau, tchau. Tchau, professor. Tá? De nada. Tudo de bom para vocês. Pessoal, boa semana. Temos um encontro ainda na sexta-feira, tá? Será eu ou o professor Daniel, tá bem? E é claro que a aula presencial na quarta, né? Na quarta a gente tem mostra de prova e tem aula presencial, tá bom? Aí sim, muito obrigado, viu, por ter feito aí a ginástica da apresentação, tá? Ok? Um abração para vocês, tudo de bom. E nossos próximos encontros, sejam aqui no AVA, sejam presenciais, né? Tá? A gente se fala mais então. Ok? Tchau, tchau. Eu vou agora interromper aqui Tchau, professor. Tchau, queridos. Vou interromper aqui, parar a gravação.